Na edição de 23 de junho de 2022, o Rural Notícias levou ao ar uma reportagem sobre como representantes do agronegócio aguardavam o anúncio do Plano Safra 22-23. Até então, ainda não havia uma data definida para o anúncio. A cadeia do agronegócio aguarda com ansiedade o anúncio do novo Plano Safra. Até o momento, pouco se sabe sobre o novo Plano Safra. O Ministério da Agricultura ainda não confirmou a data e a demora tem sido motivo de preocupação para os produtores rurais. Além de estar atrasado, ele não teve debate com a sociedade e não teve debate específico do Plano Safra que sempre teve para a agricultura familiar, que é a maior parte produtora de alimentos. Então ele vem tarde, sem debate e provavelmente com juro alto e com pouco crédito subsidiado. Custos de produção elevados, alimentos mais caros e o poder de compra do consumidor reduzido. A agricultura vive um momento muito difícil da sua história. Para fazer agricultura, os custos estão altíssimos. O diesel está caro, a ureia está cara, o adubo está caro, a energia está cara e o consumidor tem pouco dinheiro. O cenário há um ano, tá? Nós estávamos nessa mesma semana de expectativa para o lançamento do Plano Safra. Além da gente não saber quando que ele seria anunciado, parecia que o agricultor familiar ainda não tinha nenhuma sinalização do governo em relação do que esperar. A agricultura, ela precisa de estabilidade, ela precisa de planejamento, ela precisa se organizar. E no ano passado eu dizia que não tinha essa previsibilidade, que os juros estavam altos, que os custos estavam altos para fazer agricultura. E eu quero dizer que nós estamos muito esperançosos agora, porque o governo do presidente Lula tem trabalhado para diminuir os custos, principalmente o diesel, por exemplo. E nós precisamos ainda abrir mercados, que é o esforço também das viagens que o próprio presidente Lula tem feito, isso também é importante. E internamente no Brasil, criar um mercado consumidor para que todo mundo possa comprar comida e a gente saia também do mapa da fome. Isso significa ter juros menores para um planejamento da agricultura. E neste momento já tem um anúncio. Na terça-feira, dia 27, teremos o Plano Safra empresarial com o ministro Fávaro e o presidente Lula. Na quarta-feira, dia 28, com o ministro Paulo Teixeira, Agricultura Familiar, também com o presidente Lula. E o esforço aqui é um só. É a briga que nós temos neste momento contra o Banco Central. O Banco Central está jogando contra o Brasil. Ao manter a taxa de juros de 13,75, é o maior juro que tem, se a inflação está caindo, que é o esforço que o governo está fazendo, o juro real é o mais caro. Então nós queremos subsidiar, mas aí temos que tirar dinheiro do Tesouro para subsidiar, porque o Banco Central não baixou o juro. Mas nós vamos trabalhando para ter mais dinheiro, não sei que nem no ano passado, que só teve para praticamente um terço do ano agrícola, teve crédito subsidiado, ter o subsídio e ter juro mais baixo em duas linhas especiais. A primeira é todo aquele agricultor que for trabalhar com alimentos terá juro mais baixo. E em segundo lugar, todo aquele que trabalhar com a questão da sustentabilidade, agricultura de baixo consumo, trabalhar com bioinsumos, biofertilizantes, toda a área que preservar mais os temas ambientais, também terá juros mais reduzidos. Vai ter mais programas tipo de estímulo à agroecologia, à sustentabilidade, assistência técnica, um estímulo especial para uma pesquisa também dirigida a produções que possam ter resistência melhor às crises climáticas. Nós temos tragédias climáticas nesse momento no Brasil e nós temos que dizer, isso faz parte do aquecimento global, não é alarmismo. É alarmante. Nós estamos falando da realidade que nós estamos vendo. Então tem que ter uma pesquisa também para que a gente possa ter produtos, produções que possam ter resistência melhor em relação às alterações climáticas. É importante registrar que no último governo acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós tínhamos um ministério específico da agricultura familiar. Ele não existiu. Não tinha estoques, não tinha nem com quem falar, porque a agricultura familiar ela virou um departamento dentro do mapa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter a convivência dos dois ministérios e ações compartilhadas, conjuntas, cada um com sua especificidade. Então, nós temos o MDA agora de volta, nós estamos recriando com força, colocando dinheiro para assistência técnica à extensão rural. A quantidade até produtiva, ela houve. Ela aconteceu, mas o número de agricultores que a produziram foi menor. Então, nós vamos estimular a presença da mulher,
colocar um crédito, dar assistência técnica, garantir compra, porque muitas vezes o agricultor quer produzir, mas ele não tem a garantia de que ele vai ter a sua comercialização. Então, a ideia de garantir a comercialização, ou seja, com compra pública, ou seja, com doação simultânea, ou seja, no PENAI, que é da agricultura familiar, ou mesmo no mercado de exportação, é fundamental. O MDA, por exemplo, participa da CAMEX, que é a Câmara exatamente que discute exportações também, porque a agricultura familiar não é só mercado interno, ela é mercado interno e exportação também. E tem um programa que nós vamos dar muita atenção, e eu estou super preocupado, que é com o que a gente chama de envelhecimento da área rural. Você sabe que muitas vezes não tem sucessão familiar. Tá o pai, a mãe, a gurizada vai para fora, vai estudar, vai procurar emprego e não tem quem toca a propriedade, o que a gente chama da sucessão familiar. Então, o crédito fundiário, que é a permanência, o estímulo especial ao jovem, também vai ter uma remodelagem, no sentido de uma qualificação maior e o que é fundamental, nós teremos que tirar a penosidade do trabalho do homem do campo. Isso significa ter máquinas adaptadas a atividades da agricultura familiar. Perfeito. Inclusive, o governo reuniu com o setor empresarial de produção de máquinas, mas é um estímulo especial do Mais Alimentos. O Mais Alimento vai voltar. E o que é o Mais Alimento? É um financiamento em condições boas para aquisição de maquinário, que é bom para quem produz, mas é bom também para quem vai gerar emprego, como é o esforço nosso do presidente Lula em gerar emprego nesse país.